A pessoa evolui mais no problema ou no que ela faz com o problema, na decisão que ela toma frente a um problema? Ou essas duas coisas são... O problema sempre, na verdade, ele vai ser uma oportunidade para você melhorar, para você se conhecer, né? Então, tem um pensamento do estoicismo, né, que fala assim, não são as situações que fazem você ficar mal, é aquilo que você pensa sobre a situação. Então, lembra que eu falei disso, furou o pneu do carro? Então, se eu começo a pensar um monte de coisas negativas, então esses pensamentos que vão me fazer ficar mal, mas esse padrão de pensamento tem a ver com um sentimento, de eu ser punido, de eu ser castigado. Então, é importante que a pessoa, de novo, procure trabalhar sempre o emocional, estar atento aos pensamentos para conseguir fazer essa mudança, né? E aí, para isso, sozinho, é possível? Mas é muito desafiador. Por isso que é tão importante a pessoa buscar uma ajuda, né? Seja de um mentor, seja de um psicólogo, seja de um grupo de apoio, entendeu? Tá, agora, se a pessoa toma uma decisão, né, que tudo muda a partir de uma decisão, concorda? Sim. Ou tudo renasce ou tudo se enterra a partir de uma decisão. E tomar uma decisão num momento difícil é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque normalmente a tendência do ser humano é protelar, porque aquilo incomoda, e o que incomoda a gente quer distância. Então, por exemplo, você tem uma decisão muito importante a ser tomada, você faz uma opção. Yoshio foi lá e fez. Mas se de um lado você teve a coragem e a expectativa que você depositou na decisão, vamos dizer, essa decisão seja mal sucedida. Como é que a pessoa deve assimilar isso? Como é que ela deve agir e pensar? Porque senão ela não pode ficar com medo de tomar novas decisões porque essa decisão não deu fruto, né? Anthony Robbins, que é uma referência no mundial aí, né? Ele fala, no momento de decisão que você molda o seu destino, né? Então, quando você fala assim, eu tenho que tomar uma decisão, por que a grande parte das pessoas adia a tomada de decisão? Porque esse é um padrão que está instalado no nosso DNA há milhões de anos. Pardini, pensa no seguinte, lá na pré-história, o homem primitivo, que não tinha tanta capacidade cognitiva, obviamente, como nós temos, né, do Homo sapiens, ou seja, o cérebro pensante, né, o neocórtex. Mas ele tinha uma coisa chamada amígdala cerebral, que é o lado de resposta automática visando a sobrevivência. Então, diante de uma situação de medo, qualquer animal, o ser humano se inclui nisso, tem dois mecanismos, ou luta ou fuga, ou ele enfrenta ou ele foge. Volta na pré-história. O que será que garantiu mais a nossa sobrevivência diante de outros predadores que eram muito mais fortes? Enfrentar o predador ou fugir do predador? O que garantiu a nossa sobrevivência foi fugir. Então esse padrão está instalado em todos nós. Então a grande maioria das pessoas tem esse padrão de fugir, porque tem medo, é natural isso, é medo. O que não é muito legal é a chamada positividade tóxica. Aquela coisa assim, não, você tem que ser otimista, tem que acreditar. Cara, isso todo mundo sabe, mas a gente tem que primeiro entender assim, eu tenho medo, eu preciso olhar para esse medo. Algumas pessoas têm um perfil diferente, então vai e realiza. Agora, se eu tomo uma decisão, é melhor do que não tomar nenhuma. Se eu tomo uma decisão, e de novo agora o certo ou errado, Pardini, tem a ver com julgamento. Então assim, não se julgue, porque senão você está fazendo com você muito mal, o mesmo mal que você faz para o outro. Não, peraí, eu tive um resultado. Eu tomei uma decisão, eu tive um resultado. Se esse resultado não foi aquele que você esperava, aí você tem que revisar para perceber que outros comportamentos eu posso ter. Eu falo isso no treinamento, no meu treinamento, eu falo assim, olha, pedir perdão, por exemplo, pedir desculpas, no automático, como a maioria faz, é pedir permissão para errar de novo. Um pedido de perdão, ele só cabe, na minha visão, quando você analisa, isso que eu fiz foi o meu melhor? O que me levou a fazer o que eu fiz? Como eu posso fazer diferente numa próxima vez? Então, esse é o processo. A pessoa tem que não fazer o julgamento certo e errado, porque se ela julgar errado, ela vai querer se punir. Então qual foi o resultado? Não foi o que eu esperava? Eu preciso revisar o passo a passo.